O sol começava a se pôr sobre o mar da Galileia, tingindo as águas com tons dourados e alaranjados. Pedro, um pescador robusto e de mãos calejadas, puxava suas redes de pesca. Um ritual diário que há muito tempo se tornara automático. O cheiro de peixe fresco, misturado com o sal do mar, impregnava o ar ao seu redor. Seu irmão André estava ao seu lado, ambos concentrados na tarefa de desembaraçar peixes e consertar as redes. Pedro vivia uma vida simples, mas segura. O mar era seu sustento, e a rotina era sua companheira constante. Ele não buscava mais do que o necessário para viver e garantir o bem-estar de sua família. Mas no fundo, havia uma inquietação que ele raramente admitia, um desejo por algo maior, algo que ele não conseguia nomear. Foi nesse cenário, enquanto trabalhava ao lado de seu irmão, que Jesus apareceu. Vestido com uma túnica simples, seus passos eram calmos, mas sua presença irradiava algo que fez Pedro parar o que estava fazendo e olhar. Jesus aproximou-se e, com uma voz firme e compassiva, disse: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Pedro ficou surpreso, não apenas pela interrupção em seu trabalho, mas pelo poder das palavras de Jesus. Ele sentiu algo mexer dentro de si, uma combinação de curiosidade, temor e uma estranha certeza de que essa era uma oportunidade única. Ele olhou para André, que, com um aceno sutil, parecia compartilhar do mesmo sentimento. A caminhada ao lado de Jesus era um salto no desconhecido. Mas pela primeira vez, Pedro sentiu que estava começando a entender o que seu coração inquieto buscava. Seguir Jesus revelou-se uma experiência transformadora desde o início. Pedro, que antes passava seus dias enfrentando o mar e suas incertezas, agora enfrentava um tipo diferente de tempestade. As lições e milagres que desafiavam tudo o que ele sabia sobre o mundo. Ele caminhava ao lado de Jesus, testemunhando curas, exorcismos e ensinamentos que atraíam multidões. A cada novo milagre, Pedro via não apenas a mudança externa, mas também sentia a transformação interna, que estava começando a acontecer dentro de si. Em uma dessas ocasiões, Jesus os conduziu para um local onde uma grande multidão esperava ansiosamente. Pedro observou enquanto Jesus falava com autoridade, usando parábolas para explicar o reino de Deus. Ao final, com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. Pedro ficou atônito. Como isso era possível? Ele havia visto o suficiente para saber que Jesus não era um homem comum, mas a dimensão do que presenciava ainda era difícil de compreender. Apesar dos momentos de maravilha, Pedro também se destacava por sua impetuosidade. Quando Jesus caminhou sobre as águas, foi Pedro quem, em um ímpeto de fé e coragem, pediu para ir ao seu encontro. No entanto, ao perceber a força do vento e as ondas, o medo o dominou, e ele começou a afundar. Jesus o resgatou, perguntando com ternura: "Homem de pouca fé, por que você duvidou?" Esses momentos eram um espelho para Pedro. Ele era um homem cheio de paixão, mas também de falhas. Cada lição aprendida ao lado de Jesus moldava seu caráter, preparava-o para desafios maiores e o aproximava mais da missão que ainda não compreendia completamente. A jornada com Jesus atingiu um novo ponto de tensão durante a última ceia. Sentados ao redor da mesa, em um ambiente intimista, os discípulos ouviam atentamente as palavras de Jesus. O clima era de expectativa, mas também de inquietação, pois havia uma sensação de que algo significativo estava prestes a acontecer. Jesus, com um tom grave, anunciou que um deles o trairia. O choque foi palpável. Os discípulos começaram a questionar, cada um querendo saber se seria o responsável por tamanha traição. Pedro, impetuoso como sempre, aproveitou o momento de silêncio e declarou com veemência: "Mesmo que todos te abandonem, eu nunca o farei." Jesus então se voltou para Pedro, seus olhos refletindo uma profunda compreensão e compaixão. "Digo-lhe a verdade", disse ele. "Ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." As palavras caíram como um balde de água fria sobre Pedro. Ele não conseguia conceber a ideia de falhar em sua lealdade. Sua confiança nele mesmo era grande. Mas Jesus enxergava além da bravata, nas profundezas do coração de Pedro, onde residia o medo que ele ainda não reconhecia. Pedro insistiu, cheio de determinação:
ainda que seja necessário morrer contigo. Nunca o negarei, mestre. Os outros discípulos murmuraram afirmações semelhantes. Mas Pedro sabia que seu compromisso era mais pessoal, mais intenso. No entanto, Jesus já sabia. Ele sabia que Pedro enfrentaria um teste que desafiaria tudo o que ele acreditava ser. A noite escura se aprofundava, quando Jesus levou seus discípulos ao jardim do Getsêmani. Ali, sob a sombra das oliveiras, Jesus orou fervorosamente, enquanto os discípulos, exaustos, lutavam contra o sono. Pedro, embora determinado a permanecer vigilante, também foi vencido pelo cansaço, deixando escapar a tensão crescente que pairava no ar. De repente, o silêncio da noite foi rompido pelo som de passos apressados. Um grupo de soldados, liderado por Judas, se aproximava com tochas e armas. Pedro acordou com um tumulto, seu coração disparando ao perceber a gravidade do momento. Jesus não resistiu quando foi traído com um beijo e preso. Em um impulso de proteger seu mestre, Pedro sacou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados. No entanto, Jesus interveio imediatamente, ordenando que Pedro guardasse a espada e curou o soldado ferido. O caos e o medo tomam conta dos discípulos. Jesus é preso. Pedro viu Jesus ser levado. O cenário que se desenrolava diante de seus olhos era incompreensível. Ele havia imaginado um desfecho diferente, uma vitória imediata, não a captura de seu Senhor. Ainda assim, movido por uma mistura de amor e medo, Pedro seguiu à distância, escondendo-se nas sombras, enquanto Jesus era levado ao pátio do sumo sacerdote. O frio da noite parecia intensificar a sensação de desamparo. Pedro acompanhava o que acontecia dentro do pátio do sumo sacerdote. Uma fogueira ardia no centro, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra e proporcionando um pouco de calor aos servos e guardas que ali estavam. Ele se aproximou cautelosamente, buscando um lugar onde pudesse observar sem ser notado. Enquanto se aquecia junto à fogueira, uma criada o reconheceu à luz das chamas. "Você também estava com Jesus, o Galileu", ela afirmou, sua voz ecoando com curiosidade. O coração de Pedro disparou. Sentiu o sangue gelar em suas veias. Temendo ser preso, ele negou rapidamente. "Não sei do que você está falando", respondeu, tentando manter a calma enquanto seu corpo tenso contradizia suas palavras. Ele se afastou, procurando refúgio em outro canto do pátio. Mas logo, outro servo o reconheceu. "Este homem estava com Jesus de Nazaré", disse, apontando para Pedro, sentindo-se encurralado. Pedro negou novamente, desta vez com mais veemência. "Não conheço esse homem." A cada negação, a culpa se acumulava dentro dele, mas o medo pela própria segurança falava mais alto. Ele tentou se afastar ainda mais, mas foi abordado por um grupo que insistia. "Certamente você é um deles." Seu sotaque o denuncia. Desesperado, Pedro começou a praguejar e jurar: "Eu não conheço esse homem." No instante em que ele pronunciou essas palavras, ele ouviu o galo cantando. O som cortou o ar, trazendo consigo uma onda de vergonha e remorso. As palavras de Jesus ressoaram em sua mente: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Pedro olhou ao redor, os olhos ardendo de lágrimas. Ele sabia que havia falhado no momento mais crítico. Os primeiros raios de sol começaram a despontar no horizonte. Mas, para Pedro, a escuridão interna parecia mais densa do que nunca. Ele havia se retirado para um lugar isolado, longe do olhar dos outros discípulos, incapaz de encarar alguém depois do que havia feito. Cada palavra de negação ainda ecoava em sua mente, acompanhada pelo som cortante do canto do galo. Pedro, ele se lembrava do olhar de Jesus durante a ceia, aquele olhar cheio de compreensão e dor. Pedro percebeu que Jesus já sabia do que aconteceria. E ainda assim, amou-o com a mesma intensidade. A solidão de Pedro era profunda, mas não desprovida de reflexão. Ele pensava em todas as vezes que Jesus havia demonstrado perdão e compaixão aos outros. Pedro continuou em oração, lágrimas escorrendo por seu rosto, seu coração clamoroso por perdão e restauração. Ele sabia que se tivesse uma segunda chance, jamais voltaria a negar aquele que ele agora compreendia ser a única verdadeira fonte de vida e esperança. A notícia da ressurreição de Jesus chegou como um raio de luz em meio à escuridão. As mulheres que haviam visitado o túmulo
voltaram com uma história extraordinária. O corpo de Jesus não estava lá. E anjos lhes haviam dito que ele estava vivo. Para os discípulos, que estavam escondidos e temerosos, essa notícia era quase impossível de acreditar, mas trouxe consigo uma faísca de esperança. Na manhã seguinte, Pedro, junto com alguns dos outros discípulos, decidiu voltar ao mar, o mar da Galileia, agora calmo e tranquilo. Parecia acolher as inquietações do coração de Pedro. Eles haviam passado a noite inteira tentando pescar, mas, assim como nas noites passadas, não haviam conseguido pegar nada. O vazio do mar refletia o vazio que Pedro sentia dentro de si. Foi então que, ao amanhecer, uma figura familiar apareceu na praia. Jesus estava ali, de pé, em silêncio, observando-os. Ele os chamou. Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam, ainda sem reconhecer sua figura, que não haviam pescado nada. Jesus então lhes instruiu a lançar a rede do outro lado da embarcação, e quando fizeram, a rede se encheu de peixes, exatamente como acontecera na primeira vez em que haviam se encontrado. Então João exclamou, é o Senhor. O coração de Pedro disparou. Sem hesitar, ele pulou na água e nadou até a margem, ansioso para ver Jesus face a face, temeroso de que o mestre pudesse reprovar-lhe suas ações. Quando chegou à praia, encontrou Jesus preparando uma refeição com peixe e pão. Jesus olhou para Pedro, e com calma, e disse, Pedro, você me ama? Pedro, com um nó na garganta, respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus repetiu a pergunta 2 vezes mais, e a cada resposta, Pedro reafirmava seu amor e compromisso. Jesus então lhe disse, cuide das minhas ovelhas. A dor de Pedro, causada pela negação, começou a ser curada. Cada pergunta de Jesus era uma chance de restaurar o que havia sido quebrado. Em cada resposta de Pedro, ele sentia o peso do perdão e a certeza de que sua missão não havia acabado. Com o coração renovado e a alma restaurada, Pedro estava pronto para seguir o novo chamado de Jesus. Após aquele encontro na praia, algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele já não era mais o homem de negações, mas um discípulo restaurado, pronto para viver a missão de Jesus. Jesus o olhou nos olhos com um semblante sério, mas cheio de compaixão, e disse-lhe, quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria, mas, quando for velho, estenderá suas mãos, e outro o vestirá e o levará para onde você não quer ir. Ele estava se referindo ao tipo de morte que Pedro enfrentaria, uma morte que glorificaria a Deus. Essas palavras, embora difíceis de entender naquele momento, estavam imprimindo em Pedro a compreensão de que seu amor por Jesus não seria apenas proclamado em palavras, mas vivido até o fim de sua vida. Pedro agora sabia que sua missão era clara: pastorear as ovelhas de Jesus, cuidar do rebanho de Cristo e espalhar o Evangelho com coragem. Ele, que antes havia negado seu Senhor, agora tinha a confiança e a autoridade para liderar a igreja nascente. A tarefa era gigantesca, mas Pedro não estava mais sozinho. Jesus estava com ele, e sua fé havia sido restaurada, mais forte do que nunca. Com sua missão renovada, Pedro mergulhou de cabeça no trabalho que Jesus lhe confiara. Ele começou a pregar nas ruas de Jerusalém, enfrentando oposição, perseguição e desafios de todos os tipos. No entanto, a mudança que ocorrera em seu interior após o encontro com Jesus, na praia, o tornara um homem diferente, um homem de fé, inabalável e determinação. Quando questionado pelo Sinédrio sobre o nome pelo qual realizavam os milagres, Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu com firmeza: não é por nosso poder ou piedade que fizemos isso, mas pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou dos mortos. E Pedro, junto com os outros apóstolos, foi preso várias vezes, mas nada os detinha. Eles continuavam pregando a palavra de Deus, sem medo de morte ou prisão. No entanto, a pressão sobre os cristãos aumentava, e logo Pedro foi novamente preso, desta vez com a condenação de ser crucificado. Antes de ser levado à sua execução, Pedro teve um último momento de reflexão. Ele sabia que seu fim estava próximo, mas também sabia que sua missão estava completa. Ele havia cumprido o chamado que Jesus lhe dera,
e a promessa de que seria um pescador de homens se realizara. Mas mais do que isso, Pedro havia aprendido que, mesmo nos momentos de maior fraqueza, a graça de Deus era suficiente. Quando chegou o momento de sua crucificação, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, alegando não ser digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Com sua última palavra, Pedro expressou seu amor e devoção a Cristo, mesmo diante da morte. Ele morreu como vivera, fiel até o fim, sem temor, pronto para se encontrar com aquele que lhe dera a verdadeira vida. Após a morte de Pedro, a igreja cristã continuou a crescer e se espalhar pelo mundo, impulsionada pelo exemplo e pelas palavras dos apóstolos. Pedro, agora considerado um dos maiores pilares da fé cristã, havia deixado um legado que seria carregado por gerações. Sua história, marcada por falhas humanas, redenção e coragem, se tornou uma fonte de inspiração para todos aqueles que, como ele, haviam experimentado o perdão de Cristo. As cartas de Pedro, que mais tarde seriam incluídas no Novo Testamento, continuaram a servir como guia e fonte de encorajamento para os cristãos. Em suas palavras, Pedro expressava confiança em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, exortando os seguidores de Cristo a viverem com santidade e perseverança. Ele, que havia negado a Cristo, agora exortava os cristãos a não se afastarem da fé, mas a se manterem firmes, sabendo que a salvação estava garantida por meio de Cristo. O legado de Pedro era claro. Um homem que de falho e fraco se tornou uma rocha, uma testemunha viva do poder transformador do amor de Deus. Sua vida e morte continuaram a pregar ao mundo que não há pecado tão grande que não possa ser perdoado, e que a redenção é possível para todos. A história nos convida a refletir sobre nossas próprias falhas e como o perdão pode abrir caminho para uma nova vida. É um chamado para acreditar que a graça divina é sempre suficiente para trazer cura e restauração. Não se esqueçam de se inscrever e dar o seu like. Deixe nos comentários o que achou e compartilhe com seus amigos para propagar esse conhecimento. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.